Olá! O Cabeceira de hoje recebe a professora e escritora Gildênia Moura. Ela é mestre em Letras e Literatura pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Educação Brasileira também pela UFC. Ela veio conversar com a gente sobre o livro que resultou do seu mestrado, A Fome, um romance do naturalismo, onde ela faz uma análise da obra de Rodolfo Teófilo. Tudo bem, Gildênia? Tudo bem. Gildênia, primeiro de tudo, para que os nossos telespectadores possam entender melhor, gostaria que você falasse o que é o naturalismo e o que é o realismo, que são essas duas correntes literárias que, de certa forma, até se confundem porque são bem parecidas, não é? Realmente, o realismo e o naturalismo são correntes que há momentos que o autor, aliás, o leitor, ao ler a obra, ele fica com muita dúvida, né? Em que momento é realista, em que momento é naturalista. Então, elas, né, realistas e naturalistas, são objetividade, narrar a história, a realidade como ela realmente é, a questão social, o determinismo. E o que vai diferenciar bem assim a questão do naturalismo para o realismo é uma questão mais patológica, o cientificismo que existe no exagero no naturalismo. Por exemplo, uma questão, como no caso da obra do Rodolfo Teófilo, sobre a varíola, no romance realista iria só contar como seria a doença. Não iria entrar em detalhes das manifestações da doença, né? Então, assim, envolve o exagero da ciência, o cientificismo que nós consideramos e exatamente o patológico. Tudo o que acontece na sociedade, na questão do personagem, no ser humano, como uma questão mais patológica. O naturalismo faz esse destaque. Gildênia, então, o romance A Fome, que você fez a análise aí do romance de Rodolfo Teófilo, esse escritor aí que marca, né, essa corrente literária do naturalismo, realismo. Gostaria que você falasse um pouco sobre Rodolfo Teófilo. Bem, o Rodolfo Teófilo, ele é um escritor considerado do realismo e naturalismo, porque a obra dele, A Fome, é considerada a introdutora do realismo e naturalismo no Ceará. Vejamos assim o porquê, que na realidade com os contos de Oliveira Paiva é que foi introduzido essa ideia realista naturalista. A obra A Fome é porque ela entra em detalhes, certo? É considerada a primeira, um romance. Digamos assim, a questão, como você quer saber o porquê que ela é tão naturalista e ela não é realista. Porque o Rodolfo Teófilo, ele não só relata na obra a questão social da epidemia da varíola no Ceará. Ele faz uma questão de em mínimos detalhes, certo? Então, o início da obra dá um pouco assim, algo ruim ao leitor, porque ele coloca a tragédia que acontece com a doença da varíola e ele põe em mínimos detalhes os ferimentos, né, causando até repugnância. Então é isso que acontece com o naturalismo. Um autor realista ele iria dizer exatamente o que era a doença varíola. Agora, os mínimos detalhes, o que aquela doença causa na pessoa, com os problemas, né, de ferimento no corpo todo e o problema da grande seca no Ceará e o pessoal tão desesperado com a falta d'água e de alimento que chegavam a comer outras pessoas. Então isso aí é um romance que causa um choque. Como, né, alguém vai comer um próprio ser humano? A fome era tão grande que acontecia isso. Então, assim, um autor colocar isso em um romance que já estava exatamente saindo, né, do romantismo, aquilo tudo muito belo, tudo o clima maravilhoso, todo mundo muito feliz, ninguém passava por necessidade, era todo mundo muito sorridente, os sonhos, né? E o Rodolfo Teófilo vem fazer exatamente esse impacto. Os outros escritores cearenses colocam assim a Fortaleza Bela, né? A Belle Époque, uma fortaleza muito bonita, com aquelas características bem europeias, e Rodolfo Teófilo vai colocar uma outra fortaleza na história, fortaleza de gente passando fome, necessidade e doente. Esse é o livro, não é isso? Apresenta o livro aqui pra gente.
A Fome, um romance do naturalismo, que foi a tese do seu mestrado. Eu gostaria de saber, então, a que conclusões, né, você chegou? Realmente é um romance do naturalismo ou é um romance do realismo? Bem, a obra, ela tem suas divisões, tanto que o meu orientador era o professor Sâncio de Azevedo, e ele sempre dizia assim: Gildênia, esse seu livro, ele está bem didático, porque o meu objetivo era exatamente esse, que chegasse às escolas para poder entenderem um pouco mais da nossa literatura. Então, assim, no início tem sobre o que é o naturalismo, da França até chegar ao Ceará, e depois, o segundo capítulo é exatamente a fome, onde há uma análise literária sobre a história, sobre os personagens, e o terceiro capítulo há exatamente detalhes sobre o capítulo próprio, né, do livro A Fome, sobre o êxodo, a casa negreira e miséria, né? Êxodo, como já disse, uma saída, né? Os retirantes saindo do interior, vindo para a capital. A casa negreira, onde Rodolfo Teófilo coloca bem, faz uma denúncia sobre a questão do escravo, né, que naquele período já estava começando o movimento, né, abolicionista, e misérias, que este é o capítulo que mais choca o leitor, porque é exatamente as misérias que acontecem com o ser humano quanto à questão da fome, quando não há uma responsabilidade dos órgãos, né, governamentais, dos representantes, com a questão do cidadão que está no interior, né? As frentes de emergência sempre colocavam, né, a questão da seca e tudo. E Rodolfo Teófilo coloca nessa obra aqui o desvio que acontecia. E por causa desse não cuidar do interior do estado, a questão do próprio clima também com a seca, aí o que é que acontece? Os retirantes, eles começam a sair da sua terra e vir tentar uma nova vida em Fortaleza. Só que chegando aqui, acontece também misérias, porque Fortaleza não tem local para colocar tantas pessoas, né? E nesse período, né, de 1877 a 1879, que é exatamente o período que o Rodolfo Teófilo focaliza muito, é exatamente chamado os anos dos 3 setes, né? 77, 78 e 79, que foram períodos de grandes secas, né, do Ceará, que até no ano de 1878 teve o tão chamado o Dia dos Mil Mortos, que no dia 10 de dezembro de 1878 morreram 1.004 pessoas só em Fortaleza com a epidemia da varíola. Então, assim, o que eu encontrei para fazer essa tese, né, esse questionamento, né, A Fome, o romance do naturalismo, apesar de ser o romance que introduz o realismo naturalismo no Ceará, nós encontramos na obra A Fome, de Rodolfo Teófilo, muitas características românticas. Por exemplo, a personagem principal, enquanto que nos romances realistas naturalistas ela sofre, ela se transforma por causa do meio social, ela pode ser uma pessoa pura, mas o ambiente onde ela está morando faz com que ela se transforme e passe a ser ruim de acordo com o ambiente que ela está, né, o determinismo social. Já no livro A Fome, não. Né? A personagem, né, Carolina, ela é pura do início ao fim. Nos romances realistas, naturalistas, o personagem, o antagonista, né, o ruim da história, ele sempre vence no final. O bom morre, o bom é prejudicado, o mal vence. E no romance da Fome, né, de Rodolfo Teófilo, os personagens ruins sofrem, eles morrem, ou eles vão ser assim, ou eles vão ser punidos pela justiça social ou pela justiça divina. Se não deu certo com a lei do homem, eles serão punidos com a lei de Deus. Né? Outra característica que nós vemos que do realismo naturalismo há sempre crítica quanto à igreja. Né? Os padres são aqueles que não gostavam muito de ajudar a comunidade, dos romances realistas naturalistas. Né? Tinham a gula, gostavam muito de dinheiro, certo? Então o ponto principal era dinheiro e ter dinheiro sem se iria ou não prejudicar alguém. E já temos, né, já no romance do Rodolfo Teófilo,
o Padre Celeste, né, ele coloca exatamente assim, ele é um padre bom, um padre puro, um padre que o objetivo dele é exatamente ajudar a comunidade. Então nós vemos o quê? Que os bons personagens começam do início ao fim sendo bons, enquanto que no romance realista naturalista você começa bem, você é um bom personagem e termina um mau personagem. O romance A Fome, o bem vai até o final, enquanto que o romance realista naturalista, o bem é destruído pelo mal. Então, assim, eu faço essa crítica porque é o seguinte, é um romance do naturalismo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, existem essas duas características no romance, A Fome do Rodolfo Teófilo. Ele tem muitas características realistas, naturalistas, por causa do seu termo da ciência, a questão da realidade nua e crua, como ele põe, quando ele faz a questão social, quando ele faz a questão da doença, mas ao mesmo tempo ele é romântico, porque a personagem principal, ela é pessoa boa, ela não se corrompe com a sociedade, ela não pensa no dinheiro. O pai, que é o Manuel de Freitas, que perde todo o dinheiro por causa do vício do primo, que vende todo o que tem lá e gasta o dinheiro no jogo. Ele não fica com raiva do primo, ele passa pelas misérias, mas ele perdoa o primo. Há muita questão do perdão, enquanto que no realismo, naturalismo, não há tanto perdão. É uma questão assim de vingança, né? E no final, o casal, né, que se amavam e se separaram por causa dos problemas das misérias, da fome, eles se encontram no final e se casam e vão viver felizes para sempre, né? É até estranho no romance realista naturalista, né? Judênia, muito obrigada pela sua participação. Onde as pessoas podem encontrar o seu livro? O livro A Fome estará na livraria Lua Nova, ali próximo ao Benfica, e também na livraria da Faculdade de Educação da UFC, também no Benfica. Ok, A Fome, um romance do naturalismo, da professora e escritora Judênia Moura, uma análise aí da obra de Rodolfo Teófilo para os amantes da literatura. Professora, muito obrigada pela sua participação e sucesso aí com seu livro. Eu que agradeço, muito obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Assembleia, a TV do nosso povo.